Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. E hoje nós estamos encerrando essa série chamada Evangelho, né? Que é uma coisa extremamente simples, né? A palavra é por demais simples, porque nós estamos acostumados a ouvir tanto sobre Evangelho, mas nós separamos aí 7 mensagens, né? Hoje é a 7ª, voltando para essa simplicidade do Evangelho e tentando entender um pouco mais sobre os desafios que o Novo Testamento tem acerca desta palavra Evangelho, desse conceito Evangelho, e como que nós precisamos, né, nos alinhar com aquele que é o verdadeiro Evangelho que a Bíblia ela professa. E hoje eu quero então ler com os irmãos Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Na verdade eu quero que você leia comigo. Não está funcionando aqui. Agora funcionou. Eu quero que você leia comigo, tá? Esses 2 versos aí. Vamos lá? Mesmo assentado como você está aqui, vamos ler juntos? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quem tem aquela versão um pouco mais antiga, né, a chamada Almeida Revista e Corrigida, esse verso 14 está assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos encontram esta porta, encontram esse caminho. Existe uma frase bastante conhecida, eu voltei para trás aqui, uma frase bastante conhecida, que é de um livro do Robert Frost, né, que ele diz assim, o livro em português é chamado A Estrada Não Trilhada, né, o Caminho Não Encontrado, algo assim. Diz assim: em um momento havia 2 caminhos a percorrer. Eu escolhi o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Dá uma degustada nessas palavras do Frost. Em um momento havia 2 caminhos a percorrer. Ele diz: eu escolhi o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Escolher o caminho que a minoria das pessoas escolhe faz toda a diferença. E é exatamente isso que Jesus nos leva a pensar com as palavras que nós acabamos de ler do texto de Mateus capítulo 7. É a gente saber escolher. Porque todos os dias nós temos que tomar decisões. Decisões, às vezes, das mais simples, né? Levantar de manhã, que roupa eu vou vestir, né? Para alguns é mais fácil, é o uniforme da empresa, né? Você vai ter que pegar aquele uniforme e vestir. Mas para outros não, tem que pensar que roupa que eu coloco. Para a mulher, talvez um pouco mais complexo também, que maquiagem que eu ponho, né? Porque depende muito do humor também, né? Cor de batom que eu uso. Decisões simples. Para que lado que eu jogo o meu cabelo, né? Para quem pode, né? Para quem não pode, tem um lado só, né? E às vezes nem cabelo tem, né? Para poder jogar para qualquer lado, né? Mas a gente acaba tendo que tomar esse tipo de decisão. Até aquelas decisões mais sérias, mais complexas, né? Que são aquelas decisões assim: para onde eu vou? Vou mudar de cidade, mudar de trabalho. Os mais jovens, né? Com quem que eu vou casar? Que faculdade que eu vou entrar? Mas nós estamos sempre diante de muitas decisões. E o texto que nós lemos aqui está dizendo que Jesus nos coloca, o Evangelho nos coloca diante de uma decisão. Nós precisamos tomar essa decisão. Escolher entrar pela porta que todos estão entrando e caminhar ou trilhar pelo caminho da maioria das pessoas é uma tentação. Porque é mais fácil, não é? Quando eu não tenho que decidir por mim mesmo. Quando eu decido com os outros. Então, por ali eu vou. É muito mais fácil. Quando eu tenho que nadar contra a correnteza, é mais difícil. Quando eu tenho a impressão de que eu estou sozinho escolhendo uma porta e está todo mundo escolhendo outra porta. Mas Jesus, ele foi muito incisivo nisso.
As orientações dele, de acordo não só aqui com esse texto, mas os evangelhos no geral, você pegar os textos, percorrer os ensinos de Jesus, sempre Jesus nos conclama a trilharmos o caminho pouco trilhado. Não vá por onde todo mundo vai. Tenta escolher sempre um caminho que é menos escolhido. Isto é, não seja comum. Não faça como todo mundo faz. Não busque o que todos buscam. Não reaja como a maioria. Não fale como se você fosse qualquer um. Mas tenta sempre pensar em buscar a orientação de Deus e escolher uma porta que é a menos escolhida. Porque se nós fizermos isso, isso fará toda diferença. Por isso que o evangelho se torna um encontro de poucos. É isso que Jesus está dizendo. São poucos que acham essa porta. Porque a tendência do ser humano é ir com os outros, né? Quando você vê assim, está todo mundo indo para lá, a maioria está indo para lá, né? Basta ver a questão política no Brasil. Você ficou ouvindo que a pesquisa está dizendo que o candidato vai ganhar. Você pensa assim, eu já vou votar nele mesmo, já vai ganhar mesmo, né? Que diferença vai fazer o meu voto? Porque nós somos assim. Nós achamos que a maioria está sempre certa. E esse é um problema muito sério. E a gente leva isso para o campo da religião, da vida com Deus. Nós sempre estamos indo com a maioria. Escolher a estrada menos trilhada faz toda a diferença, né? Você resolver abrir uma pastelaria, porque está todo mundo abrindo pastelaria, você vai falir. Agora, quando você descobre que fala, eu vou escolher uma coisa que ninguém escolheu. Sabe que os grandes empresários, pessoas que dão muito certo, são aqueles que escolheram um caminho não trilhado, né? É o sujeito que chegou na cidade, viu que todo mundo usava chinelo e pensou assim, vou abrir uma fábrica de sapato. Mas ninguém vende sapato aqui. Ele foi lá e resolveu abrir. E ele teve sucesso com isso, porque ele escolheu o caminho menos trilhado. E fica rico, né? Porque escolher o caminho que poucos escolhem faz toda diferença. Então, pensando nisso, o que nós extraímos dessas palavras de Jesus, né? O que nós aprendemos? E eu quero que a gente responda nesta noite aqui, de uma forma muito simples, porque o Evangelho é simples. O que o Evangelho fornece para nós? E eu quero crer que quem está aqui, quem está em casa também, abraçou o Evangelho, quer o Evangelho, né? Está se aproximando do Evangelho, ou já está envolvido com o Evangelho. Mas às vezes nós estamos em algo e nós não sabemos o que temos. Eu quero que você entenda através dessas palavras de Jesus o que o Evangelho nos fornece, o que ele está nos dando. E isso nos ajude a, se estamos no Evangelho, a agradecer, se não estamos, a correr para ele e abraçar esse Evangelho, porque isso vai fazer toda a diferença em nossa vida. Então, em primeiro lugar, o Evangelho nos fornece clareza. Há somente 2 caminhos abertos aos homens. Jesus foi muito claro quanto a isso. Segundo ele, existe um caminho que conduz à perdição. E existe um outro caminho que leva à vida. E a vida aqui deve ser a vida eterna. Mas são só 2 caminhos. 2 caminhos. O Evangelho tem essa clareza. O Evangelho não é uma coisa obscura, incerta, né? Não é uma coisa assim que, olha, pode ir por ali ou por ali, lá na frente a gente dá um jeito. Não é esse tipo de conversa de político, entendeu? Que às vezes só para te conquistar, acaba jogando uma conversa fora com você. Jesus é claro. As palavras dele são claras. Ele está dizendo assim, ó, só tem 2 caminhos. 2 caminhos, não tem coluna do meio. Para lá ou para cá. Diz que tem uma porta, que essa porta conduz à perdição. Muita gente entra nela. E tem uma outra porta, que é uma porta estreita, ele diz, mas esta porta conduz para a vida. O Evangelho fornece essa clareza. Não tem nada obscuro. Não tem nada para decidir depois, para ver como é que vai ser. Lá no final Deus vai decidir, não tem nada de Jesus falando assim, ó, decide agora. A hora que você entrar por uma porta, você já está decidindo. O Evangelho tem essa clareza. Então, se você entrou para o Evangelho, se você está no Evangelho, você tem que caminhar na luz, na clareza da luz, né? As coisas são claras. Só tem 2 caminhos. Ou está lá ou está cá. Não tem como você
está em algum outro lugar. Agora, o curioso é que a Bíblia repete isso muitas vezes. Vou te dar alguns textos aqui, ó. Jeremias, capítulo 21, versículo 8, nós encontramos o profeta dizendo assim: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. 2 só, não tem 3, 2. Eu ponho diante de vocês o caminho da morte e o caminho da vida. Jeremias já dizia isso. Outro texto, Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. Prestem atenção, Moisés dizendo: hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. 2 caminhos, está dizendo, um caminho abençoado, te leva a uma vida abençoada, e o outro caminho é um caminho amaldiçoado, vai te levar a perder, você vai realmente sofrer nesse caminho. E Moisés está dizendo, olha, você escolhe, são esses 2 caminhos, ou você obedece a Deus, ou você desobedece a Deus, não tem outra opção. Mais adiante, em Josué 24, nós temos um texto também de Josué. O Josué, num dado momento, desafiando o povo de Israel, dizendo assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Está dizendo, ó, não tem muito o que fazer. Ou você está seguindo deuses falsos, ou um único Deus só, que é o Deus verdadeiro. A Bíblia é clara, né? O Evangelho é claro, não te dá muita opção. A porta, está dizendo Jesus, né, que ela é larga. Portanto, se a porta é larga, ela não te leva num funil, ela leva também num caminho espaçoso, né? Uma estrada muito larga. Ele está dizendo, a outra é estreita, o caminho é apertado, que a porta é apertada e te leva num caminho estreito também, não é um caminho largo. São só essas 2 opções. Agora, é muito curioso que há uma diferença das falas lá do profeta, do Moisés, do Josué, com a fala de Jesus. Porque a fala de Jesus não é assim, olha, eu estou colocando diante de vocês uma porta larga, uma porta estreita, escolha a porta. Não. Jesus está dizendo assim, entrai pela porta estreita. Ele está dizendo, vocês entram pela porta estreita. E é diferente da maneira como Josué disse, como Moisés disse, como Jeremias disse. Porque Jesus é um pastor indicando um caminho com amor. Ele está dizendo assim, ó, entra por aqui, ó. É nesta porta que eu quero que vocês entrem. Aqueles lá de trás eram líderes, eram profetas, dando opções de escolha ao povo em tom de ameaça. Mas a fala de Jesus é diferente, ele é um pastor com amor, dizendo, entra pela porta estreita, é melhor para vocês. Escolhe o caminho menos trilhado, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele não está nos ameaçando, dizendo assim, ó, se você entrar por aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele dá os alertas, ele deixa claro. Mas ele é pastor, ele está dizendo assim, o caminho bom é isso aqui, ó. Essa porta estreitinha, entra por ela. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso a questão é mais do que saber escolher nesse caso. A questão é sobre entender e sobre atender a voz do pastor, a voz de Jesus. Porque esse que é o nosso problema. Jesus não quer infundir medo na gente. Jesus quer que a gente aprenda a discernir a voz dele. E aí, claro, é importante a gente lembrar do texto de João 10, verso 27. Quando o próprio Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem.
Essa é a clareza que o Evangelho quer trazer para nós. O Evangelho é claro, o Evangelho é cristalino, é simples, objetivo. Quem ouve a voz do pastor Jesus, aceita as orientações dele e vai andar pelo caminho dele, pela porta que ele indicou. Quem não anda pelo caminho que ele indicou, não é a ovelha dele, porque não aprendeu a ouvir a voz dele, atender a voz dele. Mas eu quero que você entenda isso nessa noite. O Evangelho nos fornece clareza. Há diante de nós um pastor, e esse pastor é Jesus, que com amor ele diz: entrem pela porta estreita. Tem 2 portas só. Mas eu não quero só mostrar para vocês opções. Eu quero indicar qual é o caminho correto. E ele faz isso com muito amor, dizendo: entrem pela porta estreita. Entrem. Não é fácil. Não é onde todo mundo está entrando. Não é onde tem muita circulação de pessoas. Mas entrem por ela. Porque isso fará toda a diferença na sua vida. Porque o Evangelho é claro, cristalino, simples. E nós precisamos entender isso. A segunda coisa que o Evangelho nos fornece é consciência. Ou seja, a porta escolhida, ela leva inevitavelmente a algum lugar. O lugar aonde vai dar, segundo as palavras de Jesus aqui, se trata de um estado, ou de um status, isto é o estado de perdição ou o estado de vida. Esse é o lugar. Então ele está dizendo: você precisa entrar pela porta estreita. Porque essa porta estreita, ela te conduz à vida, ao estado de vida, o status de vida. A outra porta vai te levar ao estado de perdição, ao status de perdição. A questão aqui é onde eu quero chegar. Trata-se de ser sábio, de ter visão de futuro, de ser capaz de planejar o seu futuro. Porque a questão é, se eu quero chegar a algum bom lugar, eu preciso começar pela escolha da porta, por onde eu entro. Porque não adianta pensar assim: eu vou chegar em lugar X se eu entrar na porta errada. Imagina assim, é como você ir para o aeroporto. Se você tomar o avião errado, não tem jeito. Você não vai chegar onde você queria. Você foi para o destino errado. Porque você entrou no avião errado. Você foi para a rodoviária. Se você entrar no ônibus errado, você vai chegar no lugar que você não planejou. Se você pegar o seu carro e pensar assim: bom, eu queria ir lá para o lado de Ribeirão Preto, e você tomar a pista em direção a São Paulo, você não vai chegar em Ribeirão Preto. Você está no caminho errado. Porque você escolheu a direção errada. Você entrou por uma via errada, um caminho errado. Então a questão aqui é onde que eu quero chegar. Eu preciso ser capaz de planejar meu futuro. Então eu preciso saber entrar pelo lugar certo. Isso significa que toda escolha traz consigo uma consequência. A escolha do caminho começa com a escolha da porta. O Evangelho infunde em nós essa consciência. Tem que ter consciência disso. Eu preciso começar com o primeiro passo correto. Porque se eu der o passo errado, tudo vai estar errado. Porque a escolha do caminho começa com a escolha da porta. Por onde eu vou entrar? Lembra do poema lá, né? Em um momento havia 2 caminhos a percorrer. Eu escolhi o menos percorrido. Isso fez toda a diferença. Talvez muitos queiram chegar a algum lugar certo, mas se entram pela porta errada, não é difícil entender por que está tudo errado. Porque entrou por uma via errada, começou errado, e aí dá em algum lugar que não é o lugar que planejou estar. O Salmo capítulo 1 nos ajuda a entender um pouco isso. O Salmo 1, os primeiros 2 versos dizem assim: como é feliz aquele que não segue, grifa na sua Bíblia aí, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite. Percebe? Como é feliz aquele que não faz algumas coisas. Ele não entra em algumas portas. Se você seguir o conselho dos ímpios, você vai chegar a algum lugar, que não é o lugar que eu acho que você quer chegar. Se você começar a imitar a conduta dos pecadores, também você está escolhendo um caminho. Se você se assentar na roda de zombadores, também você vai chegar a algum lugar. Então, em alguns momentos a gente tem que parar e pensar assim, eu preciso mudar minha atitude. Porque eu estou agindo como alguém que não tem consciência. Que eu faço coisas achando que essas coisas não têm consequência. E Jesus chama atenção para isso. Entra pela porta estreita. Porque a porta estreita te leva a algum lugar. Um bom lugar. Agora, se você começar a fazer más escolhas, isso vai te levar no lugar que eu acho que você não está querendo chegar lá. Só que você vai chegar lá, por causa da escolha que você está fazendo, né? Simples. É como atravessar o sinal vermelho. Uma hora alguém te pega, entendeu? Porque você decide, não, eu não vou obedecer esse sinal. Na hora que o semáforo estiver vermelho, eu vou atravessar. Até que um dia que alguém vai pensar igualzinho você do outro lado. E os dois vão se bater. Uma hora a conta chega. Porque você está tomando uma decisão que ela é impensada. Mas essa decisão vai te levar a algum lugar. Nós estamos falando aqui de evangelho, mas pense em outras coisas. Em outras decisões que você toma. Eu não vou vir à igreja, eu vou vir de vez em quando. Eu não vou compartilhar o evangelho com ninguém. Eu não vou ser uma pessoa tão santa como eu deveria ser, que eu sei que eu deveria ser. Eu não vou contribuir na causa do Senhor. Eu não vou cooperar. Eu não vou ficar perto das pessoas, eu não vou conversar com elas, não vou ter comunhão. Eu não vou acertar os meus problemas. Eu não vou dizer que eu estou chateado, eu não vou perdoar. São pequenas decisões que você vai tomando. São portinhas que você vai entrando. Só que essas portas te levam em algum lugar. O Evangelho nos desperta para a consciência. O Evangelho, ele abre os nossos olhos, nos torna pessoas mais consequentes, não inconsequentes. O Evangelho nos torna pessoas mais responsáveis. E por isso é um encontro de poucos. Porque os muitos são irresponsáveis, inconsequentes. Não têm consciência do que estão fazendo. Mas o Evangelho nos traz para a consciência. Entra pela porta estreita. Seja consciente, porque esta porta te leva num caminho que conduz à vida. Você não está sentando no conselho dos ímpios, na roda dos ímpios, você não está imitando a conduta dos ímpios. Mas você está seguindo o Evangelho, simples como ele é. E isso te leva à vida, te conduz à vida. E algo que o Evangelho nos fornece ainda, em terceiro lugar, é convicção. Ou seja, a escolha de outros, dos outros, não é a melhor referência para a nossa escolha. Por isso que o Evangelho envolve convicção. O Evangelho envolve decisão. O Evangelho envolve, por vezes, postura única. Você fica sozinho. Porque ninguém está tomando a decisão que você está tomando. Você se vê totalmente só. E por isso que o Evangelho também envolve coragem. Para viver firmado nos valores de Deus. Nos valores eternos. E não nos valores passageiros, nos valores deste mundo. O Evangelho nos faz olhar para Deus e para as orientações de Deus, e não para as pessoas e as práticas das pessoas. Claro que existem bons exemplos que nós podemos imitar em pessoas. O próprio apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores, mas não se esqueça, que Paulo dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você só imita alguém quando esse alguém imita a Cristo. Porque imitar pessoas, pautar a sua vida pela vida das pessoas, é extremamente arriscado.
Porque você pode achar que está tendo uma boa referência, mas o texto nos chama atenção para isso. A referência tem que ser divina, não humana. Porque aí você está de fato seguro. A recomendação de Jesus foi: entrai pela porta estreita. O contraste que Jesus está fazendo aqui não é somente entre a porta larga e a porta estreita, mas é também entre os muitos que entram por uma porta e os poucos que entram pela outra porta. Existe um contraste não só de largura de porta, existe um contraste de quantidade de gente que faz a escolha. Tem bastante gente que escolhe a porta larga, pouca gente escolhe a porta estreita. Olha o contraste, né? Que há no texto como um todo aí. Paulo, quando ele vai orientar Timóteo, ele faz algo muito semelhante. Interessante. Se você pega o capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele começa a alertar para o fato de que há pessoas que são ambiciosas. Gente que só pensa em dinheiro, respira dinheiro, vive por dinheiro, sonha com dinheiro, tropeça no dinheiro. É assim, tudo para a pessoa é um cifrão. Ela pensa em cifrão o tempo todo. A vida dela é conduzida por dinheiro. E Paulo então está falando com Timóteo, escrevendo a ele, dizendo dessas pessoas que elas caem em tentação e cilada, porque elas traçam todo o caminho delas com base no dinheiro. Aí, olha que interessante. Aí, então, ele se dirige a Timóteo e diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha que interessante, né? Está dizendo assim, as pessoas são guiadas por dinheiro, alicerçadas em dinheiro. Mas ele está dizendo assim, você não. Você faz diferente. Isso lembra aquelas conversas de pai e mãe, não é? Quando a gente dizia assim, pai para a mãe da gente, fala assim, mas meu amiguinho também fez assim. Aí o pai dizia para você, mas você não é como todo mundo. Você é meu filho, você vai andar diferente. E Paulo então se coloca como pai do Timóteo e diz, mas você vai andar diferente. Está todo mundo fazendo assim. Dinheiro está em alta, o pessoal está ambicioso, né? Tem pastor que está ganhando rios de dinheiro, tem pastor ficando famoso. Mas ele olha para Timóteo e diz, Timóteo, mas você não faz assim não. Você trilha um outro caminho, um caminho menos trilhado. O caminho da humildade, você vai seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, você vai ser manso, vai ser perseverante. Dinheiro deixa como uma coisa de segundo plano, sustentando a família, você conseguindo comer, beber, se vestir. Tá bom, né? Não precisa muito mais que isso. Não crie grandes expectativas, grandes ambições em torno do dinheiro. Ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo, mantenha suas convicções, ainda que essas convicções não sejam dos outros, mas você mantém essa convicção. Ainda que as pessoas te chamem de bobo, cara, você é bobo. Mas Paulo está dizendo, você, porém, foge disso, foge. Mantenha as suas convicções. Você precisa ter as suas convicções. O Evangelho nos faz ser convictos, corajosos, solitários muitas vezes, porque os outros não vão nos seguir. Aí você continua lendo lá a carta de Paulo a Timóteo, você vai para a segunda carta. E na segunda carta, Paulo escreve que conforme se aproxima o fim dos tempos, diz que as pessoas vão correr atrás de mestres, que as pessoas vão ser atraídas por aqueles que falam o que elas desejam ouvir, aquela mensagem gostosa no ouvido, sabe? Que diz que a gente vai ficar rico, que diz que você não vai ter doença, diz que você vai ser abençoado, diz que você pode isso, pode aquilo, pode tudo, que Deus te colocou por cabeça, não por cauda, que você vai vencer, que você pode sair que nem um trator destruindo tudo. E Paulo diz, olha, chegando o fim dos tempos, as pessoas vão se sentir atraídas por esse tipo de pregador, de pastor. Aí, lá em 2 Timóteo 4:5, olha só. Paulo diz assim, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos,
Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, mantenha as suas convicções. Ainda que outros não estejam fazendo isso. Mas você, ele diz, você continua fazendo a obra de alguém que prega o evangelho. Só isso. Mais nada. A igreja não está enchendo, né? O povo não está, os montes vindo atrás, ele está dizendo, mas você se mantenha fiel ao evangelho. Não escolhe o caminho que todos estão escolhendo, porque se você fizer isso, você vai com todo mundo. Mas se você escolher a porta estreita, o caminho menos escolhido, isso pode fazer toda a diferença. Você vai fazer diferença. Capítulo 3 dessa segunda carta, Paulo declara que os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí mais uma vez, olha que legal, né? Ele se volta para o Timóteo e diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Percebe? Ele diz, mas você não faz assim. Ainda que todos estejam fazendo assim. E está até funcionando para as pessoas. Ele está dizendo, mas você não faz assim. Mantenha as suas convicções, ainda que outros estejam abrindo mão delas. Mas você, ele está dizendo, sabe de quem você aprendeu. Então fica firme nestas convicções. Ou seja, o evangelho nos torna pessoas mais convictas. Nós precisamos ter convicções, ser guiados por convicções. Por que escolhemos uma porta estreita? Porque nós temos convicções. É a escolha de muitos? Não, não é. Mas eu sou guiado por convicções. Eu não posso ser guiado pelos outros, pela maioria, pelos resultados. Mas tem que ser guiado por convicções. O evangelho nos torna pessoas mais convictas, mais corajosas. Que nós abraçamos convicções e brigamos e lutamos por essas convicções. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, tem um texto bastante interessante que fala do Acás, né? O Acás é filho de Jotão, rei de Judá. Mas diz que ele tinha 20 anos de idade quando ele começou a reinar. Era um garoto, muito jovem. E diz que ele reinou 16 anos em Jerusalém. Olha só que história interessante. Aí o texto fala assim, que ele não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Pai no sentido de que ele é da linhagem de Davi. Por quê? Diz assim, porque andou no caminho dos reis de Israel. E até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Veja só, o que uma decisão errada faz. Não importa, faz 16 anos que o cara estava reinando. Só porque está 16 anos, está tudo bem? Não está. Ele simplesmente andou no caminho dos reis de Israel. Ele não era convicto. Ele não tinha suas convicções. Ele foi para onde todo mundo ia. Se você ler a história dos reis, você vai ver que o caminho dos reis de Israel é um caminho abominável ao Senhor. São homens que não temiam a Deus, faziam tudo de errado. E diz que o Acás começou jovem, começou cedo. Mas dos 20 aos 36 anos, ele se perdeu completamente. Porque ele não tinha convicções. Porque ele foi atrás do caminho dos reis de Israel. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembra do poema. O poema que diz, em um momento, havia 2 caminhos a percorrer. Eu escolhi o menos percorrido. Isso fez toda a diferença. Saia daqui dessa noite pensando nisso. Se você faz o que todo mundo faz, você vai, obviamente, viver como todo mundo vive. E pode acabar indo para onde todo mundo também vai.
E que diferença isso vai fazer? Nenhuma diferença. Você é mais uma, no meio de tantos outros. Escolher o caminho que a minoria das pessoas escolhe faz toda a diferença. Por isso, saia daqui pensando nisso. O Evangelho nos fornece clareza, consciência, convicção. O Evangelho é claro, o Evangelho nos põe como pessoas conscientes, nos torna pessoas convictas. Escolhe, entre pela porta estreita. Isso fará toda a diferença na sua vida. Amém?